Pode ir, Paulinho. Bom, gente, boa noite a todos, né? Quem tá participando aí ao vivo e quem vai participar depois vai ver gravado. Primeiro, agradecer aí ao Alexandre e à Renata por participar disso aí. Tem muita dúvida, né? Eu acho que, como nós estamos falando, eu acho que a comissão técnica também é muito culpada, né? Os jogadores também, que complica muito a vida do árbitro. Eu acho que nós temos que ter uma educação melhor, né? Então, nós estamos aqui para isso. A associação está querendo tentar fazer o jogo sempre o melhor possível, né? Para todas as partes. E a gente vai ter algumas dúvidas aí, vai ter umas perguntas até das novas regras, né? Que está acontecendo no mundo, né? A questão de bloqueio, questão do lateral com a mão e várias coisas. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela participação. Vou deixar o Benhur, que é o nosso camisa 10 aí, na questão das, das nossas, das nossas lives. Tá contigo, Benhur? Obrigado, Paulinho. Boa noite a todos. Satisfação tê-los aqui. Sandro, Renata, satisfação imensa. Nós, quanto Associação Brasileira de Treinadores de Futsal, a gente tem tentado ao longo dos meses e enquanto aqui a gente não é, né, a gente está como coordenador acadêmico, criar possibilidades para que todas as áreas pertinentes à modalidade do futsal, essa modalidade que tanto amamos e que nos envolve de diferentes formas, a gente possa estar trazendo e compartilhando com todos aqui, seja com esclarecimentos ou com possibilidades dessas pessoas se manifestarem, perguntarem, esclarecer, sanar algumas dúvidas, bem como trazer sempre um pouco daquilo que está no momento de vanguarda. Então, não diferente desse contexto, né? A arbitragem faz parte desse mundo, sem dúvida nenhuma, com fundamental importância, e por isso o convite feito ao Sandro e à Renata. Gostaríamos aqui, acho que pela ordem, Renata, primeiramente, se apresentasse para nós aqui, fizesse uma breve fala sobre você, sobre o teu currículo, e depois, na sequência, o Sandro. Gratidão. Renata, por favor. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer aqui à associação por mais esse convite, né? Eu já tive o prazer de estar nessa casa em anos anteriores para dar uma palestra sobre regra para esse grupo de treinadores. E, bem, eu sou uma nordestina com 48 anos de idade, que tem 26 anos de carreira hoje, tá? Dedicados ao futsal, mas trabalhei com outros tipos de futebol também, o campo, o beach. Fui árbitra internacional durante 11 anos, tive o prazer e a oportunidade de estar numa Copa do Mundo com o Sandro, meu companheiro, né? Em 2012. Fiz o jogo de abertura lá, tive o prazer de estar na decisão do terceiro e quarto posto. Hoje, não dirijo mais, não apito mais, porque estou como instrutora FIFA e instrutora Comebol. E atualmente eu e o Sandro, nós tomamos conta e coordenamos, vamos dizer assim, o departamento de arbitragem que a Liga Nacional tem para comandar esse ano as duas competições, que é a Liga Nacional e o Talentos, que é a segunda competição deles para jovens de 20 anos. Sandro. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Sou gaúcho, de Pelotas, professor de Educação Física, formado em 1990 na UFPEL, fiz o curso da Federação Gaúcha em 89, então estou há 35 anos na arbitragem, tenho 57 anos. Participamos juntos, eu e a Renata, na Copa do Mundo da Tailândia, em 7 anos de FIFA. Fiz 4 cursos FIFA de instrutor e um da Comebol de instrutor. E estamos juntos desde 2022, coordenando aí a arbitragem da Liga Nacional de Futsal. Também após o convite da CBF em 2022, eu me retirei das quadras no final de 2021. Ok. Obrigado mais uma vez pelos dois. Acho que a Renata toca num aspecto interessante aqui na fala dela e coloquei no chat aí, caso alguém tenha alguma pergunta, pode ir colocando ali, a gente vai conduzindo.
Renata faz uma fala de uma vida dedicada à arbitragem, né? E quando a gente vê o próprio profissional de educação física, aquilo que o Sandro disse, é uma profissão que foi regulamentada em 1998. No entanto, a arbitragem ela não teve esse mesmo credenciamento, não é? Existe alguma tratativa da arbitragem buscar que ela se transformasse literalmente em uma profissão, aonde o árbitro pudesse ser reconhecido como tal, entrar numa relação de CLT, ou não existe nada, fica simplesmente a partir disso de uma forma, não, faz o curso da arbitragem, você pode exercer, qualquer cidadão, tem alguma orientação sobre isso, algum encaminhamento, ou ele continua desta forma? Por favor. Renato, primeiras damas. Oficialmente, não é uma profissão reconhecida. Existem alguns pedidos, algumas tentativas, né? Já se foi feito uma série de trabalhos em volta disso para tentar a profissionalização da arbitragem, e aí partindo mais para a profissionalização da arbitragem, tentando vir do futebol, né? Que é a mãe, vamos dizer assim, do nosso futsal, né? Nosso irmão maior, e é ele que de fato comanda, mas hoje não existe nada oficial, nada determinante, nada que diga, ó, você tem como, você pode ir por aqui ou pode ir por ali. Na verdade, existe um desejo de uma classe e a esperança de que isso possa vir a acontecer, né? Mas tem N questionamentos sobre essa profissionalização, sobre como ficaria para clubes, como ficaria para federações ou para entidades, né? Não vamos dar o nome de federações, para as entidades que comandariam essas modalidades, seja ela qual for, de como isso seria tratado. Então, continua nesse debate e a gente continua na esperança de que um dia ela possa vir se tornar realmente profissional e realmente a gente possa ter isso na defesa para a classe. Bom, o que Ei, eu penso Sandro. sobre isso, o que eu penso sobre isso é que o carro-chefe é o nosso futebol de campo, né? Seria a CBF, começaríamos por aí, pelo menos tentar criar o árbitro profissional, pelo menos os de elite, né? Quem sabe os do primeiro escalão, mas tem que caminhar para isso, porque vocês vejam, os jogadores, tanto no campo no futsal, falando de elite, eles têm contratos, eles têm salários, eles têm atendimento médico, eles têm fisioterapeuta, tem psicólogo, tem todo um atendimento, né? Todo um pré-trabalho, né? Tem pré-temporada, tem toda a infraestrutura e um salário no final do mês. Os árbitros não têm nada disso. Se ele machuca, ele tem que se tratar. Ele vai pagar o fisioterapeuta, ele vai pagar o médico e vai ficar lá 30, 40 dias sem trabalhar. Mas o que eu penso disso tudo é que se nós caminharmos pelo menos para um tratamento profissional, porque tem alguns árbitros que vivem disso, mas outros não conseguem viver, né? Para que possa fazer treinamento físico, para que possa fazer treinamento técnico, né? Treinamento físico, técnico, para isso precisa de tempo. Então, tratar o árbitro de uma maneira mais profissional, levar a coisa mais profissional, remuneração melhor, condições de trabalho melhor, passa por uma gama de coisas. E mudar uma cultura que é difícil, e eu estou vendo aqui na associação a busca por isso, da aproximação, que árbitro é inimigo, árbitro não é inimigo, árbitro é mais um que faz parte do jogo. Estamos todos no mesmo barco, por isso que lá em 2000, quando o Banana estava na final do Gigantinho, lá nós estávamos juntos, eu devo ter comentado com ele num desses dias, que nós temos que fazer a diferença, nós temos que mudar, né? Temos que mudar o perfil tanto da arbitragem como dos técnicos e, enfim, dos dirigentes. Que a arbitragem ela deixe de ser despesa e passe a ser investimento. 35 anos de arbitragem, eu escuto clubes reclamar por R$100, por R$50. A gente até sabe que, às vezes, para quem paga, é um pouco pesado.
mas para quem recebe também é pouco. Então nós temos que tentar encontrar esse meio do caminho e começar a pensar na arbitragem em geral como um investimento, criando infraestrutura, melhorando condições de trabalho, material, etc., para que eles também possam ser também mais cobrados. Ok. Nessa mesma linha, Sandro, vamos ver então assim, para esclarecimento para todos. Hoje, qualquer pessoa que tenha interesse, ela pode ser árbitro. No entanto, qual é o caminho? Por exemplo, eu faço um curso, esse curso é um curso primeiro promovido pela federação, e aí eu começo apitando jogos de categoria de base e vou passando. Como é que é o processo para chegar a ser árbitro de uma liga nacional ou ser um árbitro FIFA, ir para o Mundial? Como foi a experiência de vocês? Qual é o caminho? Eu, Renato, Tanto faz, vocês que mandam aí. vai, Renato, vamos manter Vamos a... lá. O caminho, ele começa pela formação e aí deve ser, para se chegar a um patamar de árbitro internacional, essa formação deve ser dentro de aqui no Brasil, dentro de uma federação estadual, com um curso regulamentado por ela, seja em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, que é meu caso, meu curso foi na Paraíba, né, eu sou paraibana. Então, depois disso, essas instituições, elas começam a avaliar você enquanto profissional, que por mais que seja amador, é profissional, e você sobe de categorias dentro dessas federações, porque você não vai sair de um curso recém-formado e vão te colocar no Magnus Corinthians, Carlos Barbosa Erechim, né? Jaraguá e Jack, não dá. Então, tu vai passar por categorias de base. Aqui, vou falar da realidade aqui em São Paulo. Se começa em categorias de base, em feminino, e aí quando eu falo base, eu falo da iniciação, que aqui em São Paulo tem do 7 ao 10, 7, 8, 9, 10. A base mesmo, que é 12, 14, 16 e o 18. O feminino, que também tem essas categorias menores, até chegar no adulto. E tu vai crescendo, crescendo, até chegar a fazer sub-20, até fazer principal. Criou esse corpo, criou essa história, você teve essa vivência, eles vão te tirar de um árbitro que seria estadual e vão te promover a um árbitro da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que hoje é a pessoa responsável pelo futsal dentro do país. Então, tu vai virar um árbitro confederado, né, como geralmente a gente chama, e vai passar, além de estar em competições estaduais, também está em competições nacionais, né? Daí, o próximo passo a chegar a ser um árbitro internacional é avaliações físicas, primeiro ter vaga, né? O Brasil ele tem 8 cupos internacionais no futsal. Não são 4 mulheres e 4 homens, são 8 cupos, porque em outros países você vai olhar, você vai encontrar 5 árbitros espanhóis. Mas, Renata, como é que tem 5? Não, são 8 escudos, 8 possibilidades. E aí, aqui no Brasil, nós temos 4 mulheres e 4 homens. Se faz avaliações físicas, avaliações de rendimento do trabalho deles durante um ano, e de acordo com a avaliação e o entendimento de quem comanda o Departamento de Arbitragem Nacional, e tendo essa vaga em aberto, eles são indicados para o quadro internacional. E aí eles começam a ir para competições internacionais, e lá eles começam a ser avaliados pelos gestores internacionais, sejam na Conmebol ou na FIFA, e quem sabe conseguir, como a Annelise agora, né, que está na Copa do Mundo, e como eu e o Sandro conseguimos, em 2012, participar também de uma Copa do Mundo. Mas o caminho, tanto que eu segui, quanto o caminho que o Sandro seguiu, foi esse: federação, confederação, FIFA, Conmebol FIFA, né? E é isso que se deseja. Existem outras maneiras de você se tornar árbitro? Sim. Existem associações de municípios, associações de regiões, existem ligas, né, de cada região, que podem promover cursos. Aqui em São Paulo, praticamente toda cidade tem uma liga. Aí tem a Liga Sorocabana, tem a Liga do Bauru, tem a Liga de Valinhos, tem a Liga de Campinas, de Jundiaí. E eles têm o seu núcleo arbitral. Então, eles também podem promover cursos e ter os seus próprios árbitros. Porém, isso não quer dizer que esses árbitros que fizeram os cursos nessas ligas
Se esse curso não for chancelado por uma federação, eles vão ter direito a participar dos jogos que a federação promove. Às vezes é uma coisa só mais aqui, regionalizada, mais pequena, tá? Ok, Sandro. antes de passar para o Sandro, a cobrança mínima é que tenha o ensino médio. É isso? Ou tem algum outro tipo de exigência? Geralmente é isso, né? Eu participei aqui, dei aula 20 anos na Federação Gaúcha de Futsal como instrutor, e a exigência mínima era o segundo grau, né? E claro que era olhado com bons olhos, né? Era visto com bons olhos quem tinha curso superior, quem tinha geralmente trabalhava com a área, com a sua educação física, mas não era, vamos dizer, era um plus, né? Era um acréscimo, né? Porque tem que fazer relatórios, tem que ter uma conduta, então eles analisam a vida do árbitro também. E é como a Renata falou, começam as categorias de base, aonde eu fiz 9 anos de categoria de base. E depois continuei trabalhando também. A categoria de base, ela te ensina a ter paciência, a ter ouvido, né, para não ficar ouvindo os pais reclamando e perturbando. Então, ela é de suma importância. E alguns árbitros, às vezes, querem pular essa etapa e acabam queimando essas etapas aí. Como a Renata falou, pode crescer através de uma liga, pode crescer através das suas associações, das suas cidades, mas o caminho maior é esse aí. É longo, é difícil, às vezes a gente acha assim, são 4 homens e 4 mulheres, o funil é bem apertado, é muito exigente estar na FIFA, né? É muito exigente estar no quadro nacional, então este é o caminho. Eu vejo uma situação assim, deixa eu tentar explicar um fio condutor aqui. Quando eu fiz a minha especialização, eu era preparador físico e eu tinha uma dúvida muito grande quanto os deslocamentos que os atletas faziam, o quanto eles percorriam, e eu fui atrás disso até escrever um artigo e ele ser uma referência, que era qual é essas distâncias? E em cima disso era uma base para preparação física. Recentemente, eu estou trabalhando num outro trabalho semelhante, e os dados que a gente tem visto hoje, e acho que é notório para todos que a tecnologia ela entrou nesse mundo e cada vez as equipes estão mais tecnológicas, não é? Hoje a gente já vê a arbitragem conversando, né, com um ponto. Acho que isso é muito legal, até para poder ouvir, todo mundo ouviu que às vezes um atleta falou, né? Mas a preparação física, a comissão técnica, de forma geral, hoje tem uma série de atributos, como frequencímetros, como medidores de distância, toda uma parte fisioterápica que ela é diferente. E o Acabou o que Miguel, né? e aí em cima disso, Sandro, eu estou num trabalho aqui que tem, e essa semana nós vimos alguns dados que foram, para mim, impactantes. Por quê? Porque o atleta não é mais o atleta de antes. Nós temos recebido agora dados mais recentes, aonde o atleta ele está percorrendo um volume maior. Ou seja, eu entendo que o jogo ele está muito mais intenso. E aqui talvez nós tenhamos duas perguntas em cima disso. Existe uma cobrança sobre o quadro arbitragem, sobre o seu condicionamento físico, o seu posicionamento, a sua atenção, o seu feedback. E a outra, será que o salão já não estaria necessitando da implementação de um árbitro de vídeo? Qual é a opinião de vocês com relação a esses dois elementos? Eu respondo a primeira pergunta sua. Pode repetir bem, que agora eu fiquei com árbitro de vídeo na cabeça. Quanto ao Preparação condicionamento, física. o Preparação física. Lembrei. Condicionamento o físico. condicionamento do árbitro, né? Porque assim, vamos entender, a gente já ouviu isso, né? Aquele árbitro tá mal preparado para condicionamento físico, o cara tá acima do peso, é visível, não acompanha o jogo, tá. Quem apitou foi o árbitro do outro lado. Essa relação, existe uma orientação, existe uma avaliação em cima disso ou não existe nada? Existem orientações, existem cobranças
né? Mas talvez o fator não profissional da coisa faça com que eu não possa ser mais dura nessa cobrança, né? Porque teu atleta recebe e ele precisa de apresentar um resultado. Aí tu vai me dizer assim, mas teu árbitro também recebe, né? Mas aí vamos chegar a um ponto que poucas pessoas analisam. Um clube tem um preparador físico, um árbitro tem um personal. Árbitro de alto rendimento, tá, gente? Eu estou falando de árbitro ponta. Árbitro hoje padrão FIFA, né? Ele tem um personal. O clube tem um fisioterapeuta. O árbitro tem outro profissional na equipe dele que é um fisioterapeuta. O clube tem médico e o clube tem um apoio para uma academia, certo? Alguém que passa uma planilha alimentar, alguém que o clube dá um suporte multiprofissional para suprir as necessidades desse atleta de alto rendimento que, por exemplo, o Peri quer. Quem dá esse suporte para o árbitro? O próprio árbitro. Então, o árbitro tem que pagar preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista e um árbitro inteligente de alto rendimento, hoje ele paga um outro profissional, que vocês deem o nome que vocês quiserem. Coach, Academia. psicólogo, precisa tratar a cabeça. Eu ia dizer que era psicólogo, o outro. Dê o nome que você quiser, mas ele precisa tratar a cabeça. O árbitro não tratar a cabeça, junto com o corpo, ele vai padecer. Não tem como. Estou falando isso a nível de alto rendimento, tá certo? Aí eu chego para um árbitro que trabalha até às 18 horas, que é pai de família e que vive realmente desse trabalho até às 18 horas. E eu digo para ele assim, ó, cara, tu tem que me apresentar 2 dígitos na balança, tu tem que pesar de 99 para baixo, tu não pode pesar 3 dígitos nunca, tá? Tu tem que me apresentar velocidade, tu tem que me apresentar estética, porque tem muito disso. Tu olha para um cara de quase 2 metros de altura, ele pesa 90 quilos. Aí tu olha para mim e diz assim, ele é gordo. Cara, ele tem 2 metros de altura, olha a quantidade de osso que esse cara tem. Não, mas ele tá gordo. Então, tem que baixar de peso. E a gente cobra, tem que baixar de peso, tem que baixar de peso, tem que baixar de peso. Mas eu não posso esquecer, e aí eu estou falando da nossa realidade aqui, Brasil, o que eu dou em contrapartida para esse profissional. O que é que eu dou em contrapartida para esse profissional? Né? Árbitros internacionais, porque eu convivo com eles, dentro e fora do país. Todos esses números que você recebe, internacionalmente, os árbitros também nós temos. Por quê? Porque eles têm Polar, eles têm Garmin, eles são obrigados a comprar relógio para poder ter todo aquele relatório do relógio, dos treinamentos, do trabalho físico, do quanto está o batimento, e isso ser encaminhado a um preparador físico do seu país, e ele poder te dizer se você está bem ou mal, se você está isso ou aquilo outro. Mas quando eu falo de árbitro internacional, eu falo de um valor de diária, por exemplo, vamos falar de diária, o cara vai para uma competição a nível de Brasil em reais, o cara hoje recebe R$ 1.200 numa diária para apitar um jogo durante o dia. Aí nós vamos para competições nacionais, nós temos árbitros que trabalham por R$ 300, depois de passar 8 horas no trabalho. Né? Então, assim, eu sou defensora, eu sou crítica, eu, como pessoa e como ex-árbitra, que a gente precisa se esforçar. Você quis estar aqui? Quis. Então você tem um preço a pagar. Porque eu posso comer meu hambúrguer e tomar meu refrigerante todos os dias, mas eu fico em casa. Eu não quis ser árbitra. Eu não quis apitar a Liga Nacional. Eu não quis apitar a Liga Gaúcha. Eu não quis fazer federação, confederação, brasileirão, seja lá o que for. Pague o preço. Existe um preço para você ser um árbitro de alto rendimento.
Se você pegar minha foto até 2017, que eu era árbitra de alto rendimento, porque eu treinava pelo escudo, para o escudo, você vai ver que eu pesava 57 quilos, que eu era literalmente pele e osso. Meu braço e minhas pernas eram da finura do meu dedo. Se você pegar isso 2 anos depois, 1 ano e meio depois, você vai ver que eu já tenho uma carninha, eu já sou fofa, né? Por quê? Porque eu parei de pagar o preço para ser uma árbitra de alto rendimento. Eu não precisava mais ficar naquela loucura de que cuida com o que come, treina 5 da manhã, descansa, faz fisioterapia meio-dia, tem treinamento novamente 6 horas da noite. Então, a gente não precisava mais passar por isso. Mas, hoje, precisa-se ter um bom condicionamento, porque, como você mesmo disse, o jogo está muito rápido. A Liga Nacional, dependendo do jogo, ela não é tão rápida, mas essa Liga Talentos, o que essa molecada está correndo, entendeu? É absurdo. E se você não estiver bem preparado, e muitas vezes não é estar bem preparado simplesmente para dar um pique de 40 metros, é estar preparado fisicamente, porque depois de dar o pique de 40 metros, sem condicionamento físico, você não pensa. Não tem oxigênio mais aqui em cima. Você não consegue tomar uma decisão em fração de segundos. Então, assim, existe a cobrança. Hoje, falando a nível de Liga Nacional, nós assumimos a Liga Nacional, é o segundo ano, né? Assumimos o ano passado, é o segundo ano. Terceiro ano. Terceiro ano, isso. Este ano nós tivemos uma pré-temporada no começo do ano. Eu não sou louca, porque eu sei que a vida das pessoas não é assim. Eu não vou chegar para elas e dizer em dezembro, ó, fevereiro a gente tem um encontro, eu tenho um teste físico e os índices são esses. Nós não somos loucos. Então, assim, esse ano o que é que a gente fez? A gente fez um estudo para conhecer o árbitro que eu possuo. O árbitro que eu possuo está num peso ideal, está num sobrepeso? O árbitro que eu possuo tem medidas de gordura acima ou abaixo? Aonde eu preciso atacar? O que eu preciso atacar? Né? A gente não obriga ninguém a fazer nada e, por enquanto, a Liga Nacional não tem teste físico de exigência para estar nela. Mas a gente tem grupo de treinamento onde todos participam. A gente tem incentivos, porque, gente, eu não preciso mais treinar. Eu não corro mais. Minha função é na frente do computador com uma plaquinha na mão fazendo anotação. Mas nós vamos para a academia, eu e o Sandro. Postamos videozinho, postamos foto, para incentivar o pessoal a fazer esse treinamento. Tá certo? Justamente para incentivar essas pessoas. E, durante as devolutivas que a Liga Nacional faz toda semana com a equipe de arbitragem, né? Geralmente de terças a quintas-feiras, dependendo do cronograma de jogo, a gente se reúne e fala sobre os jogos do final de semana que passou. A gente tenta trazer um profissional da área que possa passar um conhecimento mais específico sobre algum treinamento, né? A gente tem alguns contatos com pessoas que podem ajudar um profissional se ele precisar. Aí a gente pede esse favor e essa pessoa ajuda, né? E vai ter teste físico? É um plano nosso. Porém, eu não sei te dizer se o ano que vem eu e o Sandro estamos na Liga Nacional. Então, a gente começou com o estudo esse ano e vamos começar a desenhar esse caminho físico para que, se esse projeto da arbitragem dentro da Liga Nacional realmente fica, a partir dos próximos anos, a gente vai dando passinho a passinho. Próximo passo, qual seria? Uma avaliação dessa maneira. Gente, eu não sou formada na área de educação física, tá? Eu sou formada em administração de empresas. Então, essa parte de treinamento é mais com o Sandro. Então, o que é que a gente poderia avaliar primeiro para ver se o árbitro tem qualidade, ou tem condição, ou não vai infartar, ou isso, aquilo, outro. Isso. Vamos avaliar. Até que a gente chegue no modelo ideal para um árbitro que não é profissional. Eu não posso chegar em setembro e dizer para a minha equipe de arbitragem que no dia 1º de dezembro vai ter um teste físico e quem não passar está fora. É desumano com um profissional que se dedica o ano inteiro. Ah, mas ele precisa estar pronto. Sim, ele precisa estar pronto. Mas quantas vezes você conscientizou ele para que ele estivesse pronto? Tá? Então, Renata,
deixa eu questionar uma coisa que eu sempre questiono também os árbitros sobre isso. Bem, você falou, não sei se é exigido isso aí também. E eu cobro dos árbitros. Você se dispôs a ser árbitro, né? Não é profissional. Tudo bem. Então vai poder correr. E outra coisa que eu questiono muito é se vocês exigem que o pessoal veja vídeo, se prepare para o jogo. Porque eu acho que você vendo o vídeo, porque tem jogadores, tem treinadores, nós, treinadores, fazemos isso, né? Eu faço isso, a gente faz tem aquele jogador que simula a falta, tá? Então, Você eu já estuda o seu cansei. adversário antes do jogo. Então, exatamente, nós estudamos. Eu acho que a arbitragem também tem que fazer isso. E às vezes eu questiono, por exemplo, vou citar um exemplo. De jogador, posso falar o nome do jogador, do árbitro, eu não sei realmente. O Cabriúva, no Pato Branco, o pessoal que. O Cabriúva fazia o seguinte: ele ia bater o lateral, o escanteio, ele ia andando do meio da quadra até bater o lateral lá, o escanteio. Aí falei para o árbitro lá: ó, não pode permitir isso, aí não pode, né? Aí eu perguntei para ele: tu assistiu o jogo? Não, eu nunca vi isso. Quer dizer, ele nunca assistiu que o cara faz aquilo. Tem jogadores que simulam falta, tem jogadores que simulam. Entendeu? A questão do treinador também conhecer o treinador. Eu acho que isso é muito importante. Cara, o cara não é profissional, mas o cara tem que conhecer. Como tu falou, eu me propus a ser árbitro de FIFA, eu acho que tem que ser, eu tenho que, no mínimo, conhecer com quem eu vou jogar. Vocês concordam comigo? Não? Eles Paulinho, fazem. Eles fazem, Paulinho. Essas devolutivas que eu falei, na verdade, nós analisamos não só erros e acertos arbitrais durante a rodada, mas, por exemplo, dia 7 a Liga Nacional tem a rodada decisiva deles, né? Que vai jogar todo mundo no mesmo dia e na mesma hora, que é a última rodada da fase de classificação, tá certo? Lógico, a gente não consegue fazer isso com 12 equipes, são 12 equipes, eu não consigo fazer isso individualmente. Mas tem árbitros que convidam ou que assistem os jogos. O último jogo, vou citar nomes, tá? O Peri está aqui. Assisto o último jogo do Moarama e que o Douglas também está aqui. Assisto o último jogo do Santo André. E eles vão se enfrentar. Então eu vejo as duas equipes e acompanho as duas equipes. E tem mais. Durante um ano, foram 23 rodadas. São 23 rodadas falando sobre equipes. Equipes essas que é formada por atletas que acabam gerando uma personalidade dentro de uma competição. E por comissões. Então, não vou dizer para você que é a totalidade, mas a grande maioria dos árbitros, eles estudam as equipes e eles sabem, por exemplo, no jogo o Moarama e Santo André, quais são os atletas que eles precisam cuidar, que são os possíveis atletas que podem dar problema, quais são os membros da comissão técnica que ele precisa cuidar, porque são os possíveis membros da comissão técnica que podem gerar um conflito, como é que ele deve lidar com o Peri. O Peri é um cara receptivo para conversar? O Peri é um cara mais ranzinza? O Peri é um cara que reclama de tudo? Com o Peri eu consigo conversar, eu consigo trocar uma ideia. Mas o Douglinhas não. Então, assim, pelo menos dentro da Liga Nacional e o grupo que a gente tem gerido durante esses 2 anos e meio, 3 anos, né? Eles são orientados e eles fazem isso. 100%? Não coloco minha mão no fogo, porque não coloco minha mão no fogo por 100% das pessoas. Mas a grande maioria, e os árbitros hoje que a gente tem como referência, e são aqueles árbitros que a gente tem de confiança, eles são de confiança porque eles estudam. E eles não estudam só a regra. Eles precisam estudar o jogo. E para estudar o jogo, ele precisa estudar você. Não, isso Paulinho, aí. como a Renata falou, né, praticamente quinzenalmente, às vezes semanalmente, a gente tem essas devolutivas, né, que a gente faz mostrando os principais equívocos, também mostrando os erros, ou os acertos. Desculpa, mas eu estou com muita tosse. Quando a gente trabalhava, eu e a Renata, né, nós não tínhamos esse recurso que nós temos hoje. Para nós pegar um jogo da Sport TV e ver uma reprise ou da TV Com, tinha que rezar, né, para poder ver o seu jogo, rever
seus momentos bons e os momentos que tinham a melhorar. Hoje eles têm esse recurso, se grava, se passa, se recorta vídeo, e a pessoa pode chegar em casa e rever seu jogo no YouTube. Então, é muito utilizado por nós. Como a Renata falou, a gente cobra isso deles, para que eles assistam, revejam, estudem o perfil dos atletas, dos treinadores, não no intuito de perseguir ninguém, e sim de antecipar algumas ações. Não é? Esse é o objetivo. E que dentro dessa leitura, desse estudo, eles adotem o mesmo critério para ambas as equipes. Quando eu dava aula no curso da federação aqui, eu dizia para eles, se vocês têm um treinador que está tentando treinar vocês, e tem um treinador ou um membro da comissão técnica que está tentando treinar a sua equipe, cuida daquele que está tentando treinar a você, porque senão daqui a pouco você vai ter dois. Porque um lá está treinando a equipe, o outro aqui está tentando treinar você, tentando te condicionar. Então, cuida desse para que você não tenha dois treinadores no teu cangote. Sobre a velocidade do jogo, né? As equipes fazem aquelas trocas de quartetos a cada 4, 5 minutos. O árbitro não troca. Então, o jogo hoje ele é muito veloz. Muito veloz. Eu vi um jogo aqui na Copa Gramado, entre Atlântico e Joinville. Eu fiquei impressionado com a velocidade do jogo. Mas comecei a observar, os dois treinadores trocavam o time a cada 4 minutos. E a arbitragem, a dupla de arbitragem é a mesma. Tivemos o privilégio de trabalhar na Copa do Mundo da Tailândia, onde começou-se a utilizar os rádios, né? Trabalho com o rádio telecomunicador, intercomunicador, é completamente diferente de trabalhar sem rádio. A tecnologia chegou e chegou para ficar. E como você falou da pergunta do VS, nós pensamos, eu e a Renata, que uma competição no nível da Liga Nacional, nós teríamos que ter o VS desde a primeira rodada. Porque a gente fez um estudo, né? A gente acompanha, e 90% dos equívocos graves, expulsão, não expulsão, pênalti, não pênalti, gol ou não gol, né? Sexta falta ou não, né? Não tivemos o VAR para poder corrigir esse erro. Eu não tive essa possibilidade de trabalhar com o VS, de ter a chance de consertar um erro ou de poder manter a minha opinião. Uma das coisas que eu utilizo muito com eles, e eles compram essa ideia, é de que nós não podemos brigar com a imagem. Se eu estou trabalhando na quadra, eu tenho 2, 3 segundos para decidir, às vezes até menos, eu decidi que foi pênalti. Eu vou olhar a imagem me mostra que é diferente, eu tenho a obrigação de mudar a minha opinião. Agora, se a imagem não é conclusiva, se a imagem me traz dúvida, eu fico com a minha opinião de quadra. Mas nós não tivemos essa chance. Hoje o árbitro tem essa chance de ter uma segunda opinião, de ter uma segunda chance, ou para manter o acerto, ou para corrigir o equívoco. E, como eu falei, 90% dos problemas que tivemos de arbitragem, tirando os erros de conduta, né? Porque erro de conduta temos que puxar a orelha, punir, e 90% das vezes eles reconhecem que perderam a cabeça, não deviam ter feito. Mas o erro técnico, o erro de gol e não gol, pênalti ou não pênalti, cartão amarelo ou vermelho, nós teríamos tido reduzido aí 90% se nós tivéssemos o VS desde a primeira fase. E existe hoje, Brechani, algo nesse sentido, do tipo, para a implantação, para esse encaminhamento, ou não existe nada? Não tem determinação nenhuma. E nessa mesma linha, tá? A gente fez um bate-papo aqui na associação, porque uma das preocupações que nós, quanto comissão técnica de forma geral, porque aqui não são só treinadores, são preparadores físicos, preparadores de goleiro, fisiologistas, todo mundo que quer somar dentro da associação sempre é muito bem-vindo. Uma das nossas preocupações é essa ferramenta futsal ter uma visibilidade melhor, ela poder entrar mais no meio de comunicação. E nós entendemos que a televisão seria um ponto a ser buscado, certo?
Você acredita que o vídeo suporte poderia atrasar? Existe um estudo sobre a implementação dele? E se existe por parte de vocês algo nesse mesmo sentido, que a gente pudesse talvez reduzir o tempo de jogo para ele não ficar tão extensivo. Não estamos falando em redução dos 40 minutos, estamos falando em secagem de quadra, em amortização, que às vezes acontece, para que a TV pudesse comprar esse produto e fazer com que nós tivéssemos essa visibilidade maior. Existe algo pensado dentro da comissão de arbitragem, tanto para a implementação do VAR ou nessa linha, ou não? Bom, o VAR, pelo que a gente sabe, foi proposto para os clubes no início do ano, teria um custo X, a gente sabe que deve ter um custo elevado, e os clubes optaram em receber mais verba e não querer o VAR na primeira fase. Então, abriram mão de ter um pouco mais de segurança na arbitragem, né, de recurso tecnológico, para que tivéssemos mais verbas. Tá? Sobre a questão de um jogo mais rápido, gente, começa de dentro para fora. Como assim, Brechand? A Liga Nacional, a regra da FIFA permitia que o goleiro, quando fosse atendido, não precisasse ser substituído. O que os goleiros faziam? Caíam toda hora, interrompiam o jogo. Eu fiz um jogo em Jaraguá. Acredito até que ele poderia estar lesionado, tá? Que o Thiago caiu mais de 20 vezes no primeiro tempo. Quanto tempo durou esse jogo? Toda vez que ele caía, eu era obrigado a seguir o protocolo, quer atendimento, necessitas atendimento, necessito, entrava, atendia, e ele continuava jogando. Isso foi um exemplo, né? Um grande goleiro, nosso goleiro da seleção aí, multicampeão. Agora, no nível mais baixo também isso acontecia. Eu fiz uma final de gauchão aqui, que o goleiro passou o tempo todo usando essa artimanha para que chegasse um jogador dele. Então esse exemplo tem que começar de dentro, tem que começar dos clubes. O que fez a Liga Nacional? Antes da FIFA mudou a regra. O goleiro foi atendido, tem que ser substituído. Quantos goleiros hoje pedem atendimento? Quase nenhum. No primeiro ano eu fiz essa observação. Eu vi um goleiro pedir atendimento e realmente se machucou, que foi o William do Joinville, num jogo lá em Erechim. O resto ninguém mais pede atendimento. Outro fator que atrasa o jogo. A regra tinha essa brecha aí, de Brechand. O jogador concluía um ataque, chutava a bola para fora, sem contato nenhum, e caía no solo e pedia atendimento. Como a bola estava fora de jogo, a arbitragem tinha que parar, interromper o jogo, perguntar para o jogador se ele necessitava de atendimento médico. Qual era a artimanha desse time? Impedir o contra-ataque da outra equipe, que o goleiro buscasse a bola e colocasse agilidade no jogo. De acordo com a regra, o árbitro estava engessado. O que fez a Liga Nacional? Mexeu nisso. O que aconteceu na primeira rodada, num jogo lá no Corinthians? O jogador fez isso. Caiu ao solo, pedindo atendimento. Isso é treinado, gente. Isso é combinado para fazer. Então, nós precisamos limpar a quadra, precisamos os bancos de reservas sair de dentro da quadra, o jogador não ficar pedindo para secar, a não ser que esteja muito molhada mesmo. Então, tem uma gama de coisas que, às vezes, é pedido para secar para fazer uma substituição. Eu caio na quadra para poder fazer uma substituição. Aí, quando me serve, eu utilizo a regra para retardar o jogo. Quando não me serve, eu reclamo que o jogo está sendo retardado. Renato, se quiser concluir E alguma coisa. agora, Alexandre, agora estou vendo outra coisa. Empurrar a baliza para te separar o jogo. O segundo pau o cara empurra a baliza e eu estou brigando aqui no Rio Grande do Norte, isso por causa disso. Chuta a bola e é clássico. Acabei de escrever no chat ali. Então, isso é clássico. Vai no segundo pau, aí não dá, o cara empurra a baliza, para o jogo. Não pode parar. E aí tem que dar o quê? Amarelo para esse cara que fizer isso. Porque tem hora que a baliza não pode ser presa, né? Porque até por causa de confusão. Mas tem hora que o cara, tu vê que é de propósito que o cara faz. Para quê? Para ter isso aí. Por isso que eu falo, também acho, concordo contigo. Nós temos que nos educar de dentro para fora, para o nosso jogo ficar melhor. Né? Nós, jogadores,
negócio de fazer cera, de cair no chão. Às vezes tem uma pocinha desse tamanho. Aí o cara pede para secar para quê? Para esfriar o jogo. Entendeu? Então esse jogo fica chato. O jogo fica chato. Tu vê Ninguém que vai na liga, assistir, Paulo. na final da liga foram recomendados que não podia parar. O jogo durou 1h35, eu acho. 36. Que é o jogo normal. Entendeu? Agora, eles estão ativando. Então, da trave lá, eu até sugeri. Eu até falei com. O cara mexeu na trave. Seja sem querer ou querendo, que às vezes acontece, né? O goleiro tem contra-ataque, faz o contra-ataque. Quando a bola for recuperada pelo time, para. Pronto. Agora, Mas a não pode regra deixar de permite, fazer Paulo. o contra-ataque, que a trave está fora do lugar. Mas a regra permite. A A regra regra permite que permite. você deixe o jogo correr. Não, mas O aqui, atacante. aqui Aí ó, a arbitragem ela várias precisa ser vezes já orientada, parou por causa disso. entendeu? Aí a gente precisa começar a parte educacional dentro da arbitragem. Vamos fazer com que a arbitragem entenda o que realmente a regra quer. A regra quer que a meta está deslocada, a meta está fora do lugar, o jogo não pode continuar, porque naquela meta não pode ser validado um gol daquela maneira. Mas, por exemplo, o Mas na atacante outra se pode. chocou, seja proposital ou seja acidental com essa meta, o goleiro pegou, armou o ataque, deixa o jogo seguir, filho. Deixa o jogo Exatamente. seguir. E aí, Mas aqui tá, isso, a equipe dele tocou na bola ou a bola saiu e a gente para o jogo e coloca a parou. meta de volta no lugar, Exatamente, mas não está Não, acontecendo isso. Tem vários lugares. Paulinho, entendeu? Ah, Paulinho, o que a Renata está falando procede, e o que você está falando também procede. É que às vezes os árbitros não se dão por conta que a bola ficou com a equipe defensora e que ela está começando a produzir um ataque e eles interrompem, se agarram na regra e interrompem o jogo. Mas tem coisas mais graves, né? E que agradeço ao colega Peri por ter mandado as imagens, porque tem até gandula agora no futsal, né? E eu ainda escutei de um árbitro, para vocês verem como, né, nós trabalhamos nesse sentido. Tá, mas onde é que eu me amparo? Tá, mas qual é a função dele? Ah, ele é massagista, então ele não tem que buscar bola, filho. Ele não tem que sair da área técnica para buscar bola. É engraçado que ele só busca bola quando é pro time dele. Pro outro time ele não busca. Tem gandula, e nós já conseguimos dar uma bela coibida nisso, e tem o treinador ou o membro da comissão técnica que atrapalha a cobrança de lateral da equipe adversária. Aí nós cobramos da arbitragem, que a arbitragem tem que ser correta, que tem que ter uma conduta exemplar, que tem que ser um. Mas nós não damos o exemplo. Quando nós, comandantes, treinar, porque para mim o treinador é o comandante de tudo ali. É ele que manda prender, manda soltar. E é ele também que tem o cargo no pescoço. Né? Eu nunca vi um preparador físico cair sem cair o treinador. Pelo menos, né, no geral, né? Poxa, quando isso é combinado dentro do vestiário, combinado no dia a dia dos treinos, isso é má fé, gente. Atrapalha na cobrança do lateral. Eu disse para o treinador, pô, o nível que tu tá, tu não pode estar fazendo essas coisas, cara. Tu era para dar exemplo. Eu hoje E dou fez graças a isso. Deus não apitar mais, né? Porque se eu Fez isso na apitasse final da ainda Liga Liga Nacional. Nacional, Eu vi. Eu estava lá em Toledo. Após o jogo, cheguei nele e falei, pô, professor, olha o nível que o senhor tá, o senhor é um multicampeão. Como é que o senhor vai fazer? Não, cara, para aí, tia. Todo mundo é esperto. Só o árbitro que é bobo. Não é por aí. Doutor Roberto, por favor, levantou a mão, tem pergunta? Tenho pergunta, sim. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Eu agradecer aí a vocês que estão aqui vieram, né, nos atender aqui na associação. Fazer um agradecimento especial à Renata aí, que sempre me atende quando eu peço socorro aí com alguma dúvida, alguma troca de ideia, porque realmente eu trabalho há mais de 20 anos na área da justiça desportiva e com questões disciplinares, mas a aplicação da regra a gente não consegue acompanhar, vocês é que têm o conhecimento, por mais que a gente tente estudar e tente entender, mas né, são coisas diferentes e vocês sempre dando uma aula. Eu agradeço muito a Renata. Renata, gostei muito também do teu cenário aí atrás, que é muito bonito. Parabéns pelo teu aquário aí. esse é um, tá, gente? São 3 em casa. É mesmo, muito São 3 bonito. aquários. Acabei de montar Bem um legal. aquário marinho. Estou aqui sofrendo com Puxa ele vida. para
mas são atualmente são Aquário três, marinho é dando o quarto. aquário marinho é mais fantástico, ele deve dar trabalho, mas Tá dando um mega trabalho para engrenar, né? Tudo é assim, depois que engrena, vai. Mas é uma coisa é, que eu gosto muito. eu queria falar dois pontos rápidos aqui. O primeiro é que eu sempre trabalho muito, eu faço palestra para os atletas, para atletas assim de clubes que eu atendo, e nessa palestra de disciplina eu defendo muito a arbitragem. Eu começo falando, perguntando se os atletas, alguém quer deixar de ser atleta para ser árbitro. E nunca ninguém quer, né? Falei, então, tá vendo? Não é fácil, né? Vocês acham que é fácil? Vai lá apitar para ver, né? Então vamos facilitar um pouco, vamos fazer o trabalho bem feito aqui como atleta e deixar os árbitros trabalharem, fazendo o papel deles, porque eu realmente acho que há um exagero, há um clima bélico nos jogos, desnecessários, às vezes se discute por lateral, é um tentando prejudicar o outro, deixar a bola correr para parar o jogo, tudo que vocês estão falando aqui, né? Ninguém segura a bola, aí um põe o pé em cima da bola para dificultar do outro tirar, aí já causa uma discussão. Então, é o tempo todo isso, né? E às vezes em jogos que não valem muita coisa e sempre esse clima. O que vocês acham que poderia ser feito? E aí a associação também, de alguma forma, se envolveria para a gente tentar diminuir essa distância entre a arbitragem e comissão técnica e diretores e atletas. Eu penso muito de que encontros como esse, ó, a gente tem uma adesão pequena aqui hoje, mas já tivemos outros com mais gente. Mas eu acho que teriam que ser mais constantes e até obrigatórias as entidades promoverem isso. Início da competição, reúne a arbitragem, traz as dirigentes e que dá o microfone para os dois lados falarem e vamos ter um compromisso, vamos assumir responsabilidades. Eu não sei se isso faz sentido, mas outras ideias também poderiam ser bem-vindas, porque tem que diminuir a distância. É uma distância muito grande, é sempre na conta da arbitragem. Todo mundo que perde na conta da arbitragem, todo mundo tentando levar vantagem, como vocês falaram, né? Vamos secar a quadra, cai um pouquinho mais para molhar um pouquinho mais e segurar o jogo, e o jogo vai ficando chato e o clima vai ficando ruim. E a outra pergunta, um pouco mais polêmica, aqui, não sei se eu, pelo menos não ouvi desde que eu entrei, não ouvi esse assunto, sobre essa divisão da arbitragem Liga e CBFS, né? Federações, não pode, um apita uma coisa, outro apita outra. Qual a opinião de vocês, se vocês de alguma forma se envolvem nisso, ou é uma decisão superior, né? De que um para um lado, outro para o outro. Se vocês querem dar alguma opinião sobre isso, você acha que tem alguma solução para que isso possa mudar? Deixa eu... O que que a gente poderia fazer para acabar esse abismo que existe entre a arbitragem e as equipes? E aí você inclua equipes enquanto associação de atletas e associação de treinadores? Eu acho que a primeira coisa, ela vem da questão educacional. A gente precisa entender que regra, jogo, não existe sem as três partes. Não existe sem a equipe A, não existe sem a equipe B e não existe sem a arbitragem. Cada um tem sua responsabilidade dentro desse espetáculo, certo? Mas o árbitro quer aparecer. O árbitro ele só aparece quando o jogador não joga, quando o treinador não treina. Você vai me dizer assim, Renata, mas árbitro erra. Erra, tá certo? Mas aí eu vou te relatar alguns fatos. Eu recebi uma reclamação de uma equipe e o cara me questionava a quantidade de cartões amarelos durante um jogo para a equipe dele. Certo? Eu costumo assistir os jogos e fazer os meus apontes e anotar, mas eu geralmente avalio se a arbitragem acertou ou não, mas eu não anoto o motivo daquele cartão. O que foi que eu fiz? Eu prometi para ele que eu ia pegar a súmula do jogo e voltar e revisar esse jogo. Ele tinha 5 cartões amarelos. Porque depois que o árbitro apitou o lateral, o cara deu uma bicuda na bola para a arquibancada. 2, porque depois que o árbitro marcou a falta e vazou, o árbitro marcou a falta na frente do banco de reserva, começou a gritaria e o cara foi lá para o escanteio, para não ouvir. O atleta que fez a falta e já merecia um cartão amarelo pela falta, ele saiu até o tiro de canto e foi lá falar com o árbitro.
3, o árbitro estava marcando a barreira, colocando a bola na barreira, o cara colocou o pé na bola e fez assim, não está a 5 metros, e mediu a distância da barreira, que por coincidência deu os mesmos 5 metros. Tomou o amarelo. Os outros 2, ataques promissores. Aí eu fui e disse para esse rapaz, eu disse assim, olha, tu quer mesmo discutir comigo os 5 cartões? Eu acho que tu tinha que fazer uma reunião com a tua equipe e discutir com os 3 atletas que tomaram essa postura, e desses 3 atletas, 2 estão suspensos para o próximo jogo. Como é que eu, Roberto, sabendo que eu tenho 4 cartões amarelos e o 5º me suspende, depois que o árbitro apita um lateral, por mais que eu não concorde com esse lateral, eu dou uma bicuda na bola. Mas a culpa é arbitral. Não, a culpa é educacional. Nós precisamos educar as pessoas. E aí, quando eu falo de educar as pessoas, é educar atletas, treinadores de comissão, para poder também educar árbitros. O árbitro vai para a quadra hoje esperando uma guerra. Porque se ele acerta, o clube vai para as redes sociais e fala que ele errou. E manda uma carta e pede a cabeça dele. E os atletas vão para as redes sociais, postam a foto do árbitro, marcam o árbitro nas redes sociais e chamam o cara de palhaço. Aí nós vamos analisar o lance em questão. Foi falta e era para amarelo. Isso é até infração disciplinar, mesmo não sendo no Nós jogo. O cara pode fazer isso. enviamos e o tribunal simplesmente não nos deu a resposta. Nós pagamos do nosso bolso. O árbitro fez notificação, chama, né, Roberto? Caramba. Não sabia dessa Notificação. Mandamos foto, tudo bonitinho. Foi um advogado que escreveu a notificação. O tribunal simplesmente sequer disse assim: não vamos acatar ou vamos acatar. história. Nossa. Pensa ao Sabe assim? contrário. Pensa se um árbitro fizesse isso. Aí o árbitro que passou por essa situação me perguntou: Renata, esse mesmo rapaz que fez isso comigo jogou ontem e perdeu um gol sem goleiro. Posso postar Posso o falar? vídeo dele e chamar ele de perna de pau? Não, tu não pode. Então, assim, a gente precisa educar. Infelizmente, a gente precisa educar e as pessoas precisam entender que a regra ela é composta de 3 equipes. Não dá para 2 equipes fazerem parte desse jogo e a outra não. E o outro ponto que eu sempre digo nas minhas palestras, gente, vocês precisam ter empatia. Quem está do outro lado é um ser humano. Esse cara é um pai de família, Roberto. Mas aí resume tudo, né? O cara não se dá bem nem com o vizinho mais dele. Hoje as pessoas têm ódio de todo mundo. Entendeu? E aí, É cultural, é educacional. Nossa. eu te pergunto outra coisa. O clube ganhou. Esse clube foi para as redes sociais e fez todo esse estardalhaço, e esses atletas desse clube fizeram isso porque o clube perdeu, tá certo? E aí eu me coloco do outro lado. E a equipe que ganhou não teve mérito? Não treinou? O treinador que esteve lá não deu treino? O atleta que esteve lá não se preparou? Será que foram os árbitros que fizeram os gols que eles tomaram? Gente, a gente precisa de empatia. Eu preciso ter empatia com o Peri. Quando nós começamos na Liga Nacional, o Peri era um cara que nos mandava informações sobre o jogo dele. E que muitas vezes alguém poderia dizer assim, isso é ruim. Não, gente, isso é positivo. Nós abrimos um canal de comunicação com o Peri. E chegamos, no começo era um pouquinho exagerado, né? Ele chorava demais. Mas agora nós chegamos num nível de comunicação de excelência. Tem coisas que o Peri vê dentro da quadra que eu, da minha televisão, não consigo ver. Eu não consigo estar em todas as quadras e o Sandro não. Mas o Peri, dentro da quadra, ele tem uma visão e ele consegue ver. E aí, quando ele me manda o corte desse vídeo e diz assim, ó, aqui o árbitro faz isso, isso e isso, e eu gostaria que vocês analisassem, eu vou olhar para aquele lance que muitas vezes me pareceu nada num contexto de 40 minutos, de uma outra maneira.
tem momentos que o Peri não tem razão, mas tem momentos que o Peri tem razão. E essa troca de informação e essa comunicação com excelência faz com que eu consiga melhorar minha equipe de trabalho. E tudo bem, né? Ter razão um lado, ter razão. Eu Lógico. costumo dizer, sem cortar a resposta de vocês, eu costumo falar isso nas palestras também, que o espírito da regra não é que o árbitro acerte, é que o Não, árbitro decida. E nessa decisão ele vai errar. A gente não vai atingir a perfeição nunca, assim como não vai atingir a perfeição dos atletas que vão acertar sempre. Vão errar, faz parte. E tá tudo Roberto, bem, e faz parte. eu vejo também assim, não só no futebol de salão, no futsal, também no campo, um excesso de paternalismo. Já paternalismo não é bom, mas um excesso. Todo mundo sabe que o jogador tirando a camisa toma cartão amarelo. E os jogadores continuam tirando a camisa e a propaganda do patrocinador não aparece no momento do gol. Como a Renata, é incrível que pareça, nós íamos falar a mesma coisa desse jogo. Pô, Brechane, a equipe de arbitragem mudou a conduta, encheu o nosso time de cartão amarelo no segundo tempo. O cara tomou 4-0 no segundo tempo. Não viu a bola. E tudo que ela relatou foi o que nós vimos. O árbitro marca a falta, troca de lado, o jogador vai lá atrás dele para reclamar. E o dirigente acha que isso está certo. O jogador tem 5 cartões amarelos para cumprir um jogo. Aí quando ele toma o 5º, é que ele se importou, e os outros 4. Que já é muito. Já eu fui não. contra, quando eu participei de umas 2 vezes de congresso técnico, não, porque tem que tirar cartão amarelo. Não, eu acho muito. Ó, o Peri é contra o Peri. Para os atletas, eu vou dar uma de advogada do diabo. 5 até vai. Até vai. Agora, para a comissão técnica, 2 tinha que ficar fora. Pouco. E digo É mais, pouquíssimo. 2 tinha que ficar fora. Primeira expulsão por 2 automáticos, R$100. Segunda expulsão por 2 automáticos, R$200. Terceira automática por 2 cartões. Gradativo. Eu sou de acordo. Eu sou Porque, de acordo. gente, só vai aprender na dor. Desculpa. Exatamente. Só Tem vai uma- aprender na dor. Mas olha como o sistema tem que ser revisto, tem que ser todo revisto. Claro. Porque aí vem o paternalismo dele. Quem vai pagar essa conta é o clube e tá tudo certo. Deixa eu Tem contar uma clube coisa que para não, hein, vocês. Roberto? Aqui não, Tem clube que Roberto. não. Aqui o presidente quer cobrar da comissão. Em alguns... Então Ó, beleza, ótimo. Eu acho que se é para Roberto, punir o treinador, pune o treinador. deixa eu te contar uma coisa aí sobre 2 lances. Um lance... uma falta escandalosa na frente do treinador. O treinador aos berros, de braço aberto, reclamando da falta. Quer dizer, ele está incentivando o atleta dele a continuar fazendo a falta, tentando coagir a arbitragem. Em 2022, quando nós assumimos, teve um preparador físico de determinada equipe que foi suspenso 5 vezes, expulso 5 vezes. Na 5ª expulsão, ele me contou, o dirigente, não, cara, chega. Quem vai mandar o advogado para te defender é tu. Na 5ª. Isso é paternalismo, gente. Aí eu pergunto, o cara foi expulso 5 vezes e ele é preparador físico. Qual é a função dele? Ah, mas o árbitro foi rigoroso comigo. Os 5 árbitros foram rigorosos? É sempre essa terceirização, né? E tem mais. O trabalho, tem um É demais, famoso, gente. tem o famoso presidente de clube da Liga Nacional que ele fala textualmente assim: eu não me aguento, eu todo jogo tenho que reclamar da arbitragem. Então o próprio presidente fala isso, então todo mundo vai reclamar, o atleta vai reclamar, o atleta vai se encostar Tem na vai dirigente, perder por causa da arbitragem. Somos espelho, gente. tem Somos dirigente, espelho. Eu tem sou o que meu dirigente, pai me ensinou. Eu sou o que meu tem pai me dirigente que ensinou. incentiva. Tem dirigente que Pessoal, incentiva Só, a reclamar. Tem só não dirigente que esquece incentiva. a minha outra pergunta. Tá aqui. tá ok. Eu Não, vou te então, responder a tua outra pergunta assim. Tá, pois não. deixa eu primeiro te agradecer, tá? As nossas conversas são muito agradáveis para mim também, porque eu acabo conhecendo um pouco da área jurídica, que é uma coisa que me interessa, mas que eu não tenho tanto conhecimento. Tá? Então, João assim, eu Carlos fiquei quer muito falar. feliz da nossa última conversa, porque você conseguiu absorver e era uma equipe de arbitragem. Equipe de arbitragem essa que tinha a irmã de uma grande amiga. Depois, essa grande amiga fez algumas consultas, eu fiz assim, não se preocupa que vai dar tudo certo. Ela, mas me responde. Eu disse, não, eu já respondi para quem devia. Fala para ela que vai dar tudo bem.
Porque eu disse, não, depois eu explico. Aí depois eu chamei ela no telefone. E era um tema muito incomum, assim, né? Até assustador, assim, É, fazendo WO por falta de número no calção. num short, sabe? Então, assim, a tua segunda pergunta, a divergência, vamos colocar assim, a divergência entre árbitros da Liga Nacional ou árbitros da Confederação. Vocês defendem, vocês concordam? Eu sou árbitra. Tudo que divide é ruim. Tudo que divide é ruim. Ah, Renata, mas você hoje está na Liga Nacional. Mas eu nasci na CBFS, gente. Eu nasci dentro de uma federação, eu cresci dentro de uma federação. Eu fui, durante 20 anos, confederada. Eu não posso simplesmente olhar para trás e dizer assim, é ruim. Não. A briga está acima do patamar árbitro, a briga está acima do patamar árbitro. Nós somos de acordo? Não sei o Sandro. Eu não. Também Eu não. não. Eu tenho amigos do outro lado para eles, que eu poderia estar ajudando hoje, Roberto. Não é só isso, né, Renata? Por que que as equipes podem jogar as duas competições e os árbitros não podem trabalhar nas duas competições? Por que que os treinadores podem estar em todas as competições dentro do seu estado, fora do seu estado nacional, e o árbitro ele tem que, não, ele tem que escolher. Não, mas ele não quer escolher, ele quer trabalhar. Ele é O autônomo. árbitro quer trabalhar. Quem perde? O futsal. O Você. Banana, o Banana O quer fazer Banana quer uma... fazer uma pergunta. Por favor, Banana. Dormiu. Tudo bem. Oi, Eu, Banana. tudo bem. Que horas são aí, Banana? Que horas são aí? Aqui são 2h45 da manhã. Olha aí, ó. Tem Você pouca quer gente, mas vontade, tem hein? gente qualificada aqui, ó. Não, é uma coisa que, como eu acho assim, né, que tem muitos treinadores bons, atletas bons, árbitros bons. Já peguei árbitros bons da geração passada. Eu acho que a atualidade tem árbitros muito bons. Algumas coisas que eu acho, nós atrapalhamos muito também a arbitragem. E só que eu acho que também tem árbitros que precisa ter um pouquinho mais de, não que ele não conheça a regra, mas ele um pouquinho mais de autoridade, autoridade não para sacrificar algum time ou treinador. Mas a minha De questão, eu talento até também, mandar. né? Oi, oi. Precisa de talento também. Eu entendo o que Isso, você está isso. dizendo. E uma coisa que eu, às vezes eu vejo muitos jogos, por exemplo, eu morei fora, eu via jogos, daí do Brasil, quando eu estava no Brasil, eu via jogos, e eu me incluo junto. É, teve aquela questão de 5 em pé e o resto sentado. É uma coisa que nós brigamos para poder voltar a ter 5 em pé, né? Tá em pé para aquecer, mas não tem espaço, enfim. E a gente conseguiu mudar. A gente conseguiu mudar. E uma coisa que eu consegui observar é que eu via os jogos assim, por exemplo, o time A, todo mundo sentado, 5 em pé. No outro lado, todo mundo começando sentado e 5 em pé. Dava 2 minutos, já virava uma bagunça. E eu chegava para o árbitro e dizia assim, tá, mas além de ele cuidar do jogo, ele tem que cuidar disso aí. E ele pegava, eu falava, mas o outro lado não vai sentar? Eu vou mandar ficar em pé. Não, pode ser que eu vou lá. Chegava, ia lá, ele ia lá, falava, ou não sei se falava, voltava, continuava a mesma coisa. Então, qual que é? Eu falava, é só tu dar amarelo. Eu comentava isso. Tanto para a minha equipe, para A ou para B. Então, assim, qual é a questão em relação à arbitragem sobre isso? E a outra coisa, inclusive, eu perdi um jogador assim, porque ele tinha 4 cartões. Essa questão de fazer o gol, todo mundo invade, entra, abraça. E o árbitro teve 2 pesos, né? O meu jogador entrou, ele tomou, e no outro momento o time do B fez o gol e não tomou cartão. Então, qual seria a instrução, a orientação, porque nós também temos que colaborar com isso.
Essa seria a minha pergunta. Tá. Quanto ao gol, tá? Quanto ao gol. Eu sempre digo assim, que tudo que é exagero é veneno, né? E, na verdade, a grande diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade do consumo de alguma substância. Então, por exemplo, cara, para que a gente joga futebol? Para fazer gol. Sim. Deixa o cara comemorar. O que não pode, o excesso. E aí eu estou te dando uma visão da pessoa e da ex-árbitra Renata, certo? Perfeito. Então, eu, dentro de quadra, vi excesso, já chegava no cara e dizia, ó, não mais. Tu quer comemorar, tu comemora, mas sair do teu banco. E lá no oposto, no tiro de canto oposto, 30 metros depois, tu vai tomar um cartão. Tá todo mundo aqui, cara, por que tu vai lá? Lá é para a equipe que tá dentro de quadra. Se a equipe que tá dentro de quadra quiser comemorar contigo, ele vem aqui no banco. E aí a gente conseguia ter um meio termo. Os atletas passaram do limite. Os caras perderam meio que o tom, sabe? Hoje não é comemorar um gol para minha equipe, é provocar a equipe adversária. Então eu passo na frente do banco de reserva, eu provoco a torcida. Cara, comemora teu gol, é tua vitória, é tua equipe. Comemora teu gol. E eu sempre digo a mesma coisa, Vandana. Tudo que é combinado não sai caro. Quando eu chegava para dirigir um jogo, que eu sabia que o jogo era difícil, eu chamava os dois capitães para fazer o toss e dizia assim, como é que vocês querem? Deixa jogar. Não reclama, porque a primeira reclamação tu já sabe. Beleza. E eu deixava. Quando eles começavam, não, porque não sei o que, filho, é ferro e fogo. A trava da chuteira vem pro pescoço. Então, faz o feijãozinho com arroz, senão vai ser amarelo e vermelho. Eu acabo o jogo no primeiro tempo. Só que os árbitros de hoje, nova geração, novo jogo, nova geração de treinadores, nova geração de atletas. Gente, é muito mimimi. Pelo amor de Deus. O árbitro hoje ele tem medo de aplicar a regra correta. Tipo, são 5 de pé. Só o Banana pode ficar. Aí fica o Banana e o Peri. Quem é o treinador? O Banana. Banana, senta porque o Peri é teu auxiliar. Não, tem que sentar ele. Não vai sentar, Peri? Não, amarelo. Perfeito. Porque se o árbitro tomar essa postura que você aqui, diante da gente, diz, eu quero, terminou o jogo, o teu presidente do clube manda uma carta desse tamanho para mim. Reclamando por conta do cartão amarelo, porque os árbitros são intolerantes, porque os árbitros não sabem conversar, porque... E não precisa do cartão amarelo. O que precisa, novamente, da educação. Nós precisamos conscientizar de que são 5 de pé, gente, não é o árbitro, é a regra, é a lei do jogo. O que a lei diz? Tu tem que dirigir de cinto de segurança. Se tu for pego sem o cinto de segurança, tu vai ser punido. Certo? Certo. Perfeito. Se o árbitro cumprir a regra de 5 de pé e sair punindo, vai chegar um dia que ele vai expulsar teu melhor jogador. Tu vai concordar com a lei? Então, assim, vamos educar a gente? 5 de pé. Chega para o teu preparador, chega para o teu fisioterapeuta. A gente teve problema esse ano com fisioterapeuta. O cara é físio, invadiu o quadra para reclamar. Acontecia o lance, ele parecia um passarinho assim, ó, no lado da quadra. Orienta ele, cara, eu não quero. Eu sei, gente, que tem estratégias e que tem hora que tu precisa reclamar com a arbitragem. E que tu vai olhar para o teu auxiliar técnico, para o teu preparador físico e dizer reclama. Porque ele precisa tomar o cartão e tu precisa fazer aquela reclamação e tu não pode tomar cartão. Mas tem equipes que chegam e dizem assim, Renata, pelo amor de Deus, meu fisioterapeuta é fora da casinha. Então, teu fisioterapeuta, né, Peri? É fora da casinha. Ele é Então, árbitro, tá? Mas ele é bom, hein? Não, ele não pode ser árbitro. Deixa eu Não, não pode ser defender árbitro. ele. Ele é bom fisioterapeuta. Não, ele não pode ser árbitro, gente.
Não, eu não sabia disso, Peri, senão eu tinha matado ele naquele dia. Ele já foi devidamente matado por mim. Ah, foi? Ele Foi é devidamente árbitro. puxado a orelhinha dele. Ele, Pode ser árbitro mas fazer assim, ó, aquilo, cara. mas Renata, desculpa aí, desculpa me intrometer. Capaz, Uma Pedro. das coisas que eu mais analiso numa pessoa é assim, ó, é, o poder, assim, ó, aquilo que ela me mostra de tentativa de mudança. Se você analisar ele nos últimos jogos, ele melhorou muito. Ele tomou umas Tá? bordoadas e aí ele ficou quietinho. Como um dos árbitros aqui do Paraná também, Evoluiu. e era extremamente arrogante no começo, nas primeiras 10 rodadas, mudou muito a forma dele de Conduzir. comunicação, da condução do jogo. Conduta. É porrada, Peri. Todo treinador acha que árbitro não toma porrada. Toma. Toma. Todo treinador acha que árbitro não é punido. É. Não, todo não. Todos Não, não. é a maioria. Maioria. É. Em geral. Por que que acham que ele não é punido? O cara fez um jogo teu hoje. Tu só vai ver esse cara na quadra daqui a um mês. Daqui a 45 dias. Aí, tá vendo? Ó, não foi punido. Cara, ele passou 45 dias em casa. O árbitro, se ele não apita, ele não ganha. Não tem salário. E Não sem tem falar, soldo no final do mês. sem falar Ninguém que vou paga para ele ficar em casa. pegar o exemplo do Rio Grande do Sul aqui. O árbitro geralmente faz um jogo por mês. E às vezes nenhum. Por conta da quantidade de equipes. Exatamente. Então, como que nós vamos cobrar, botar uma faca no pescoço e cobrar uma excelência na preparação física, uma excelência na parte técnica, se ele ganha 400 pila por mês? O árbitro recebe R$ 445 de taxa. Tira 409 porque ele tem um 8%, desconto de 8%. tira 8%, vamos arredondar para 400. Peri, que Como? atleta teu recebe por mês R$ 409? Sub-20? Sub-17? Como é Essa que é eu uma nem pago? sub-20. realidade. Preparador físico, fisioterapeuta, peso hoje 60 quilos, que eu deveria pesar, e corro 20 metros em 3,3, que é índice FIFA. Com Eu R$ 400 acho que nem, por mês. acho que nem sub-20 ganha R$ 400. Aí vem Boa. aquilo que eu falei lá no início. A gente cobra o melhor, como a gente falou, como a Renata falou, de que eles estão aí porque querem, estão aí porque gostam, mas não basta só isso, gente. Precisa de investimento, né? Eu fiz uma final de Liga de Copa do Brasil em Jaraguá e Ceará, ganhei R$ 250 de taxa. Falando assim, vocês não acreditam, o Alexandre está me passando a conversa. R$ 250. Um dos motivos da arbitragem não evoluir mais é esse aí. Precisa de um maior investimento, precisa de uma maior gratificação em fases mais difíceis. Enfim, aí uma gama de coisas para que ele possa pagar a sua academia, seu preparador físico, para que ele possa cuidar da sua alimentação, a suplementação, é tudo aquilo que o atleta de vocês tem, o árbitro não tem. E aí fica só no amor. Eu gosto da arbitragem, eu me dediquei para a arbitragem, que a Renata falou, eu também ganhei peso, porque parei de pagar o preço, né? Ah, hoje eu não posso comer isso, eu tenho jogo tal dia. Por isso que a gente durou muito tempo, né? E como o Banana falou, e vocês estão passando por isso também, o talento está sumindo. Né? Vocês passam por isso com os atletas também. Cadê aquele pivô raiz? Cadê o Lenísio? Né? Vocês não vê mais um pivô igual o Lenísio. Então vocês passam por essas dificuldades, nós também passamos com a arbitragem. Nós tivemos uma pré-temporada onde tivemos 150 árbitros, aproximadamente, 130, 150 árbitros em Curitiba, aonde a hospedagem, a alimentação foi dada pela NNF, mas o transporte cada um custeou o seu. Por baixo, cada um custeou um jogo. Por baixo. É um jogo a menos na sua conta. Então nós temos que mudar essa mentalidade para que tenhamos mais qualidade, olhar para a arbitragem como investimento, não como despesa. Valorizar mais, né? Valorizar mais. Exatamente.
R$ 400 Alexandre, posso para fazer uma colocação fazer aqui? um jogo de Liga Nacional, muito baixo. Sabe-se que tem mais despesa, tem transporte, tem alimentação, a gente sabe que também tem outras despesas, mas precisamos evoluir nesse aspecto. Douglinhas, por favor. Então, boa noite, né? Na verdade, assim, eu costumava, quando eu estava aqui nas menores de São Paulo, via que aqueles jogos de finais ali que os árbitros iam em 3, ou às vezes no máximo com 4, ali tinham que apitar os jogos na sequência, ficava bem puxado. Às vezes é um valor que é irrisório para colocar um pouco a mais para os clubes ali no começo de montagem. Eu acho que a arbitragem tem que ser mais valorizada, porque até para o cansaço que às vezes ficava, né? Ali, isso não dá para vocês planejarem no começo de temporada e levar para os clubes, porque, pô, às vezes gasta com dinheiro com tanta coisa que não tem, sei lá, que acaba sendo até, né? Não sei nem o dinheiro, como que funciona a distribuição. Mas era importante que fosse distribuído para os árbitros também, até para vocês terem uma melhor assim, né? Até para ter um ânimo, porque hoje eu sei. Ânimo e poder exigir. Eu trabalhei ali nas menores, eu também já cheguei a ganhar mal, enfim, hoje em dia eu estou sendo um pouco mais valorizado. Isso dá um agrado para a gente trabalhar e é o retorno que a gente espera, né? Então, assim, não dá para fazer isso aí, Alexandre? Vou fazer uma pergunta para vocês. Todos os treinadores, vocês me respondam com o máximo de honestidade, sem média, sem se preocupar. Ele me conhece há bastante tempo, não tenho medo de trabalhar em cima da verdade. Vocês vão fazer um jogo, por exemplo, o Peri vem fazer um jogo aqui no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, que é os nossos estados, que é o que a gente mais perto. Vocês gostariam de ver a presença dos coordenadores de arbitragem no ginásio? Assistindo em loco o jogo de Eu vou vocês? falar para você, eu te falei isso aí aquela vez na Soeva, lembra? Eles faziam Lembro. muita falta disso aí. Falei que seria muito importante que vocês fossem, até para o árbitro que apita ficar com um pouco mais de confiança, saber que vocês estão presentes. Eu sou de acordo total. Eu concordo, realmente dá mais segurança e, né, e o árbitro mais confiante, né, de apitar. E Pois os bem. treinadores, os dirigentes também se sentem mais, Prestigiados. mais prestigiados. Valorizados. E eu tive em alguns jogos, a Renata também teve em outros, e todos me disseram a mesma coisa que vocês. Só que lá em 2022, no início até nos deixaram fazer isso. E aí em 2023 foi pedido para que nós fôssemos a alguns jogos assistir em loco. Com isso ganhássemos o transporte e uma diária de alimentação. Isso foi negado. Então, às vezes que vocês veem a Renata aí em São Paulo, ou me enxergam no Rio Grande do Sul, indo na Soeva, quando eu fui, indo no Carlos Barbosa, Erechim já fica mais distante, mas eu não tenho como ir, não tenho como pagar minhas despesas. Nos foi negado. Então, não há investimento nesse aspecto. Daqui E a a gente, pouco eu vou não, dizer que eu é sou mais com Magno. importante vocês ficar em casa vendo pela televisão. Tu vai assistir 1 ou 2 jogos no final de semana, tu não tem como assistir todos. Tu não pode enfurnar a tua vida dentro de uma televisão. Alguns jogos mais pontuais a gente assiste, a gente tenta dentro do possível, mas nos foi negado. Então, essa falta de investimento, essa falta de visão, ela tem que ampliar. Falei com 10 treinadores, todos disseram que é importante a presença de vocês nos ginásios. A gente até falou, de repente, a Renata ir no Minas, eu ir em Santa Catarina, até por questão geográfica, pelo menos nos clubes de fora do nosso estado, fazer uma visita a cada clube. Por exemplo, eu ia um dia ao Moarama. Eu sei que é difícil a logística, isso, aquilo, mas eu tenho certeza que a comunidade do Moarama, o presidente, o Peri, ia se sentir prestigiado, ou eu, a Renata, e eu fosse ao Marreco lá, quando tu teve lá, o Banana. Enfim, a todas as equipes, as de fora do nosso estado, pelo menos uma vez, e as dos nossos estados, que a gente pudesse, de vez em quando, em determinado jogo, nós irmos. Então, é nisso que a gente fala. Como a gente vai cobrar de um árbitro que pega uma escala por mês, que ele esteja com uma barriga tanquinho? Isso é uma coisa que tem que ser levantada para os clubes e os dirigentes, junto com a Liga, tentar fazer com que isso aconteça, né? Aproveitar que não tem nenhum dirigente aqui, né? Pô, gasta no hotel aí 8 pau para ir um clube, o clube já tá na casa. Se você colocar uma diária a mais ali, 2 diárias a mais e a comida, não vai ficar mais 500, no máximo reais aí, sabe? Não vai dar isso. Só dividir, isso é uma coisa que para mim que eu acho que é investimento, não é gasto, na minha opinião.
Pessoal, Douglinha, só um minuto. Quando tu estiver falando, fica parado que esse teu refletor aí tá batendo no reflexo. Ô, pessoal, só Banana, para... desculpa aí, Banana quer Banana. te olhar. Desculpa aí, Banana. Vamos lá. O Benhor, antes de fechar, assim, eu pedir que o Renato que a Renata e o Brechani eles possam levar essas ideias aí, até não sei como dizer que teve esse encontro, não sei se é o caso, né? Mas dizer que os treinadores estão preocupados, que gostariam de ter mais a proximidade, para que isso seja levado para os clubes numa próxima assembleia, numa próxima reunião, e vindo de vocês. Pode falar, Renato. Por que que não existe, gente? Precisa partir de alguém, tá? Nessa corda, nessa briga, nós somos o elo mais fraco. A arbitragem não é nada. Tinha um treinador meu, um grande árbitro que me dava orientação, que ele dizia assim que eu não passava de um copo de água. Enquanto tivesse água, eu era útil. No dia que a água acabasse, o copo virava lixo. Então, infelizmente, nós somos o elo mais fraco. Mas por que que não se propõe? Nós temos encontro de tantas coisas, congressos de tantas coisas. Por que que não existe um encontro, um congresso, uma mesa redonda, um bate-papo entre realmente quem faz esse esporte? Quem faz esse esporte? Treinadores, atletas, árbitros e clubes. O dirigente também precisa ouvir. O dirigente também precisa entender a realidade da base operacional que somos nós três, os atletas, os treinadores e os árbitros. Por que que a gente não propõe uma grande reunião onde possa se sair uma discussão, uma conversa, e daí se sair uma pauta de melhorias em prol do nosso esporte? Porque, como o Sandro bem disse, o regulamento das competições, elas podem agregar informações antes da modificação de regra. Exemplo, campo, regra nova. Capitão, fala. Outro não fala. Falou, toma amarelo. Reclamou, toma amarelo. Goleiro, saiu lá da área, veio no meio do campo reclamar ou questionar a arbitragem por conta de uma falta, amarelo. Eu não vou citar nomes, mas tem um goleiro da Liga Nacional que se eu fosse árbitro, ele já estava suspenso todo o jogo, porque eu ia dar um amarelo para ele para o jogo, porque ele faz isso todo o jogo. Todo jogo ele faz. Então, assim, a gente pode implementar algumas coisas na competição específica, por exemplo, Liga Nacional, por exemplo, Liga Gaúcha, por exemplo, sei lá, campeonato da cidade, desde que esteja regulamentado, desde que esteja dentro do regulamento. Mas nós precisamos estudar o que é que pode fazer, o que é que pode ser benéfico para o jogo, fazer com que o jogo seja mais rápido. Na minha época, 33 minutos durava um tempo. Hoje é de 45 a 50. Não tem televisão que aguente, filho. E olha que naquela época tinha comentarista que ainda me mandava mensagem, dizia assim: manda teu amigo parar de mandar secar a quadra, porque a gente precisa terminar o jogo. Sabe, assim, Teve eu um acho que a jogo gente em precisava Uruguaiana que fazer durou 3 horas. a gente precisava fazer talvez esse encontro Deixa eu, e com várias pessoas dessas entidades e desses grupos para a gente sentar e fazer isso que a gente tinha falado. Aí eu conto deixa eu, meus deixa problemas, eu, você conta o seu e a gente chega num ponto. deixa eu contribuir com isso. Assim, ó, na Liga Nacional só vai acontecer isso via, assim, não existe um projeto, nada para ter um congresso, por exemplo. Tem as assembleias da Liga, as reuniões da Liga, que poderia ser uma oportunidade para que eles estendessem isso e fizessem esse encontro. Tem um evento do mundo do futsal que é mais vinculado ao outro lado, então, que é um evento que deveria estar todo mundo lá, porque é fantástico, tá? É fantástico e deveria estar todo mundo unido, e lá seria o foro certo, já tem estrutura, já tem tudo. Mas eu acho que fica aqui uma sugestão aqui para o Peri, para quem é da Liga aqui, né, que está na Liga Nacional, e os clubes, a gente tentar falar com os clubes para propor algo assim, sabe? Daqui a pouco levar isso lá para os clubes, para os franqueados, para
propor esse encontro, vamos fazer um primeiro e aí vai ser legal e daqui a pouco já surge o segundo melhor. Não é difícil, eu acho que é muito relevante, a Renata está certa, e isso faria um efeito assim de proximidade, sabe, de diálogo entre as partes. Eu acho que seria uma boa ideia, a associação pode ajudar nisso também. Daqui a pouco um ofício, né, Paulinho, uma proposta, a gente mandar Roberto, uma proposta para... Pode falar, Pedro. assim, ó, isso aí já é uma luta, né, dos treinadores de poderem participar não digo todas, mas de algumas assembleias da liga, né? Nunca não autorizo. Atletas, eu acho que o Leco representou, participou mas bem poucas. Arbitragem, né? Pô, cara, na realidade a liga é aquela. Nunca fomos convidados para Sim. nenhuma reunião. Hã? Nunca. Nunca Nós fomos nunca fomos Olha o convidados, convidados absurdo. para Olha o nenhuma absurdo. reunião, assembleia, nem nada. nem Então, as reuniões da presencial, liga Nunca ouviu. nem é o que o Peri presencial, nem pela Online. internet. É o que o Peri falou, os atletas tinham uma cadeira nas reuniões da liga, algumas vezes o Leco foi, quando não tinha atleta para ir, me pediram, eu fui, e aí rolou ciúminho e foram cortando. Era para ir treinadores, era para ir árbitro, era para ir atleta, e ter um momento, eles vão discutir dinheiro, eles podem discutir o que eles quiserem, que o negócio é deles. Mas na hora que fosse discutir questões de quadra, de competições, que envolvesse os representantes de cada um desses segmentos. Eles Cara, decidem, ninguém quer técnica, tirar né, o direito deles de decidirem, mas escutem os lados também, né? Dê oportunidade para Então, todo mundo falar. então, Roberto, e também a arbitragem também fez aquela reunião no Paranaense, falando a questão de um atleta só aquecendo. Não chamou ninguém, não chamou árbitro, não chamou Nenhum aquecendo, Paulinho. um Nenhum ano aquecendo. passado. É, Nenhum. é, Todo sentado. exatamente. Então, e nós entramos, eles foram lá na reunião e os dirigentes aceitaram. A arbitragem falou, um absurdo. Como é que o cara não vai entrar sem aquecer num futsal que está rápido, Mas isso veloz? aí Aí, foi migué também da federação lá, porque assim, não, eles nem tocaram nesse assunto na reunião e depois falaram que era uma imposição da FIFA, que era da eu não sei FIFA. se a Renata e o Mentira. Alexandre sabem disso. Sabe Não estou disso, não? sabendo, conta aí. O que houve? Não está sabendo? A Não. Paranaense, esse ano, no início do ano, falou que não podia não ficar assim, não ficar ninguém sentado. Quem Não, Quem foi ano quisesse, falou? passado, Paulinho. Foi ano ano passado. passado, Quem falou? a Federação Paranaense Paranaense. Ah, decidiram, os árbitros decidiram que para não ficar ninguém em pé, todo sentado. Se eu fosse querer substituir, vou botar o cara para aquecer. Peri, vai aquecer. Só o Aí treinador vai em pé, aquecer. mas ninguém em pé. esse é Aí arbitral. ficamos Campeonato sabendo, assim. a associação entramos com recurso falando, e aí já aí mudaram. Quer dizer, não chamou ninguém, quer dizer, fizeram uma mudança de regra e não chamaram o treinador. E toda mudança de regra, porque o treinador vai tentar burlar. Por exemplo, agora a nova regra, a gente vai entrar na nova regra. Tem que bater no chão. Sabe o que vai acontecer? O nego vai dar um kick e vai chutar para frente. Mas, Que nem Paulinho, cadeira de bar. mas isso aí vai voltar como era antigamente. O goleiro dava uma quicada, a bola batia, o Então, cara metia para frente. vai ficar feio pro cara. Mas eu sou a favor disso aí também. Agora vai ficar feio pro Tem time. certeza, gente, que isso é oficial? Pessoal, O Já quê? estão fazendo isso nas só, categorias de base. Não, Não, O para pessoal, zagueirinho dentro da no área, o zagueirinho joga lá dentro da área. vai ser pro principal Não, também. Não vai, principal também, vai Sandro. voltar a ser como antigamente. Tem que bater na nossa Sandro, quadra. Sandro e Renata, na Espanha, eles vão para teste com a mão e o pé, na Espanha. Mas o tiro de meta, a bola foi para fora. O goleiro não pode ultrapassar a quadra de ataque. Tem que largar no campo de defesa. Se o goleiro agarrar a bola, se fizer a defesa, ele pode lançar a bola para o campo de ataque. Que nem nas categorias Isso de base. Na Espanha, Não, muito não. bem colocado. Não, mas não, Na vai ser aqui Renata, também. FIFA não existe nenhum documento oficial, gente, dizendo que isso é válido. Mas isso tá já. A gente recebeu isso aqui. E aí também. Então manda para mim. Por quê? Pra- Por que vocês estão falando de...
Você Carrega. Qual é a recebeu um regra? documento da FIFA dizendo Nossa, que a na regra regra. alterou? Não, Manda para ninguém mim, que eu recebeu ainda não nada. recebi. Foi o Vinícius que falou O Vinícius falou só. numa postagem, que não tem documento nenhum ainda. Virou uma polêmica sem documento. Mas Viraliza. qual regra que vocês estão falando? Viu? Gente, Se o deixa vô- o Beium entrar nesse tema e aí a gente fala sobre ele, porque ele está ali tentando faz horas entrar nesse tema para a gente encerrar. É, Beium, Não, vai, faz a vai. vamos lá. Não, só por uma pergunta. questão do andar da hora para todo mundo e depois senão fica muito extensiva a live. E a gente Os honorários dos árbitros vai ficar caro para nós, né? é, A taxa de Tá arbitragem vendo? hoje vai ficar cara. eu acredito que em cima disso que foi falado, só a gente poder aproveitar para fazer um fechamento sobre existem hoje possibilidades que essa mudança de regra venha a acontecer? Será que essa mudança ela seria interessante se nós estamos buscando uma unificação de regras para que o esporte possa ser hoje jogado em mais países com uma unificação, buscando ainda um sonho olímpico, cumprindo isso? Vocês têm hoje de segurança que sim, será modificado ou esse documento é validado já ou ainda não? Não existe documento. Até Ok. agora, eu não consegui achar o documento. Tanto é que o próprio Banana falou: a gente recebeu, manda para a gente. Manda para a gente. Alterações de regra, elas podem existir? Elas podem existir. E elas podem sair até o final do ano, certo? Nós estamos vivendo um Mundial, gente. Nós estamos vivendo um Mundial. Vocês acham mesmo que se tivesse alguma alteração de regra dessa maneira, isso não seria implementado na maior competição do mundo? Pois é, esse negócio é estranho. E às vésperas da competição? Ah, A pois é. FIFA autorizou a Espanha a proceder estudos como em outros anos. O ano passado, a Espanha, toda mão acidental era tiro livre indireto. Mão acidental é uma mão não faltosa. Então a bola foi chutada, pum, eu me defendi, pegou aqui, não é mão, não é falta. Na Espanha era tiro livre indireto. Por quê? Porque eles estavam fazendo um estudo com autorização da entidade maior, que era a FIFA, certo? Beleza. A Espanha já conseguiu para esse ano, tanto é que as competições espanholas, eu já recebi vídeos disso. Estão cobrando lateral com a mão, como o Banana falou. O atleta pode optar, mão ou pé. Está em estudo e está sendo promovido dentro da Real Federação Espanhola. Vai virar regra? Não sabemos. Vai alterar a regra mundial? Não sabemos. Eles estão fazendo exatamente, por exemplo, o que nós fazemos aqui, que a Liga Nacional não utilizou os trâmites que deveria fazer uma consulta e pedir autorização, mas que fez quando colocou o goleiro ser atendido, ser substituído antes de sair na regra. Então, esse do tiro de meta, então, não está só na Espanha. Nem na sei Espanha. se na Espanha, Banana. Eu nem sei se na Espanha, porque até onde eu tinha informações, a Perfeito. Espanha estava com duas alterações. Uma, a do lateral, e a outra que foi adotada pelo futebol, que o futebol já está usando. Que, inclusive, nós vamos fazer um documento solicitando que a Liga Nacional adote isso a partir das oitavas. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Treinador, o capitão, tem direito a um diálogo cordial, mas os demais jogadores, se chegarem de forma como chegam hoje, é cartão amarelo. O goleiro que sai da sua área de defesa e vai lá no meio da quadra questionar a arbitragem por conta de uma falta simples, uma falta imprudente, uma falta boba, uma faltinha, como a gente diz no nosso meio, Sim. ele vai chegar e vai dizer, Renato, ele vai virar e vai ter um amarelo de cara assim para ele. Toma. Porque não é a função dele. Né? Então, eu acho que isso seria uma coisa benéfica para talvez a gente parar com o desperdício de tempo durante o jogo na execução de uma falta. É tanta gente reclamando do nada que a gente não consegue montar uma barreira e mandar cobrar. Mas até onde eu sei, Banana, eram essas duas alterações dentro da Espanha. Dentro da Espanha.
Mais do que isso, eu não estava sabendo. Aí saiu aquele vídeo, de repente virou Uma febre. tá todo mundo Auê, postando. tá um auê. Viralizou, né? Viraliza. Todos os blogueiros de plantão estão montando os seus materiais. E aí você me diz assim, Renata, é oficial? Gente, eu já revirei o que é site, não existe nenhum documento FIFA falando isso. Eu Ok. não estou sabendo dessas informações. Então, Certo? amanhã eu vou, hoje, né? E eu vou tentar falar com o cara aqui, o manager, para ver se ele tem mesmo esse papel. Qualquer coisa eu Perfeito. mando para vocês aí, tá? Isso, Obrigado, perfeito. Banana. Porque aí, se Na sair hora do chá, né, realmente Banana? timbrado da FIFA e assinado pela FIFA, aí a gente diz, beleza, é original, é oficial, né? Vamos começar a pensar, vamos começar a adequar, vamos começar a estudar. Mas, por enquanto, É, porque até o Harrison botou na nossa associação de treinadores, botou esse artigo ali dizendo tal, tal, né? E isso foi uma das coisas que balançou todo mundo aí também, né? porque até Mas então beleza, são notas de blogueiros ou vídeos sim, de blogueiros. Quer dizer, blogueiros perfeito, não, né? Porque o Vinícius não é um blogueiro, um referente dentro do futsal. Mas de pessoas perfeito. assim. Aí depois disso saiu o Salonzeiro, aí depois disso saiu o Rodrigo Capita, aí depois disso saiu o X1. Mas assim, oficialmente, quem nós temos? FIFA é a casa matre. Até Perfeito. agora, não, Nada. não Na hora temos. do chá, o Banana pergunta também na hora do chá, né, Banana? Porque não pode tomar cerveja aí, né? Banana está sofrendo. Não temos conhecimento de nada disso, tá? Não temos nenhum conhecimento de nada disso. Se vai ser Show de benéfico bola. essas possíveis mudanças para o esporte, tinha um professor, um mestre, né, uma pessoa que sempre teve junto comigo, que ele sempre dizia assim: as regras existem para o jogo, não é para o árbitro. Então, É, as regras vão existir e vocês, magos, vão aprender a burlar. Quando perfeito. vocês aprenderem a burlar, as regras vão se reinventar. E assim Sim, vai esse processo infinito. Cabe a nós adequação, cabe a nós preparação, cabe a nós estudos, cabe a nós antecipação para pegar um safo treinador, pegar um banana da vida e saber que ele vai fazer aquela quitanazinha ali, sabe? De, é, de, de lateral, aquela jogadinha rápida do lateral, e que ela perfeito. realmente esteja dentro do que o padrão de regra quer, ou que a regra chegue e diga que para poder um lateral existir, ou para poder uma substituição existir, o jogador precisa estar de pé, com o colete na mão, visando o outro. A regra não diz isso. Então, aquelas jogadas rápidas ali de substituição, quando sai bem feita, é válido. Quando não sai bem feita, a regra está para punir. Mas até agora, gente, que eu saiba, Perfeito. a não ser que o Santos saiba de alguma coisa. As minhas Não, não, fontes não tem nada não oficial. me disseram nada. Não tem Tem nada nada oficial. oficial. É uma live lá do Vinícius, né? Que ele colocou lá. Deve acontecer na Espanha, né? Não, também não iria inventar, né? Mas oficialmente o que nos rege é a FIFA, né? Mas a Isso. Renata voltou a esse assunto do burlar, né? Então, quando a gente entrou lá no início falando sobre o tempo de jogo tem que evoluir, parte daqueles aspectos que a gente falou. O jogo tem que ser mais limpo, menos atendimento, menos simulação, um jogo com mais fair play. Isso me lembra um jogo que eu fiz uma vez aqui no Rio Grande do Sul, acho que foi em 2002, uma semifinal lá na UX e Ubra, o clássico, né, da semifinal da Série Ouro. E o jogo foi 1-1 ou 2-2. Sei que o jogo foi empate, depois a UX no jogo da volta eliminou a Ubra. E quando terminou esse jogo lá no ginásio da UX, o jogo foi muito tranquilo, muito leal, muito fair play. Os dois dirigentes, né, o Enio e o Reinaldo, pô, Brecherei, que barbada esse jogo, hein? Jogo fácil. Eu digo, não, cara. O jogo não foi fácil. É um jogo que a arbitragem tem que ter o máximo de atenção. Só que vocês fizeram um jogo leal, um jogo limpo, a arbitragem interfere o mínimo possível. Perfeito. Quanto mais limpo o jogo, a arbitragem tem que interferir o mínimo possível. Por que não pode Então, ser aí, sempre assim? uma sugestão agora que vocês me lembraram, que o Barão falou de substituição.
Eu já dei essa ideia algumas vezes para os árbitros. Até dei há muitos anos atrás. Quando começou o negócio de substituição. Por que se faz substituição e faz essa substituição rápida? Sabe por quê? Porque a zona de substituição está numa zona que a marcação está no meio do caminho. Se botar um pouquinho mais para trás, acabou isso aí. Entenderam? Entendi. E taticamente, eu já falei para o rapaz, acho que fugiu o meu nome agora. Eu falei isso para ele. Por quê? Porque você não consulta os treinadores. Os treinadores estão aí para burlar a regra, certo? Se bota aquela zona de substituição um pouquinho mais para trás, acabou, porque o time não vai buscar lá. Entendeu? Mas, Paulinho, Está numa antes- zona no meio do caminho, aí o cara vai apertar, o outro sai, o outro entra por trás. Se botar um E pouquinho quando era no Paulinho. ataque, Paulinho? E quando os bancos de reserva ficavam no ataque? Por isso que Isso. Não, exatamente. Mas hoje Isso. não fica mais. Hoje não fica mais. Por isso que Mas mudou para graça defesa. mesmo. Acabava também. Tá. Tá que- Como está no mesmo lado da defesa, é só botar um pouquinho para trás ali e acabou. Tu pega uma zona Paulinho, ali de 10 metros, acabou. Fala, mano. se tu botar lá atrás, os treinadores vão mudar e vão conseguir fazer, Paulinho. Fazer aonde? Não faz, porque o cara não vai apertar dentro da área. É mais Não difícil, vai? porque tem mais tempo para recuperar, mano. Se diminuir Quero ver 5 metros, já ajuda. Já É. ajuda, porque o cara não vai Não, construir, isso concordo. entendeu? Não vai. Já não precisa ser lá no fundo. Então, aí, sabe o que aconteceu, Alexandre? Porque A eu quadra desci. de defesa tem 20 metros. É, A substituição ela é feita entre os 10 metros de finais da quadra de defesa. Se Outra botar ela entre os 5 e o 10, já diminui bastante. Sabe por Já que eu bastante. dei essa ideia? E quando começou esse negócio aí mudar, tem que mandar o colete. Fica difícil para o árbitro ver isso tudo. Aí botaram mais um árbitro só para ver isso. Eu cheguei, gente, não precisa tanto isso. Só botar para trás, acabou. Porque taticamente já não fica tão viável, entendeu? E acaba com isso. Tinha época que era do colete, não podia, tinha que estar no corpo, os caras botaram velcro. Aí eu segurava o colete, arranca, vai. Pois é. Caía tudo. Então, se fizer isso, Alexandre, isso é uma ideia. Se Uma botar ideia. para trás um pouquinho, acabou. Acabou. Sabe Não quem? vai diminuir. Vai diminuir bastante esse negócio de substituir. E E sabe acabou. quem que era o preparador? Sabe quem que era o preparador físico? Esse senhor que está falando aí, ó. Benhur. Era para os caras correr, eu ensinava os caras a correr. Só isso. Beleza. Pessoal, muito obrigado por aí isso pela que é importante. participação de todos. Por isso que é Paulinho, importante. Não, por isso é importante chamar o treinador para esse Claro. debate, entendeu? Antes de mudar uma regra, porque a gente vai tentar burlar. Com essa regra aí de bater a bola no campo, o que vão fazer? Que a gente vai dar um kick no campo e vai chutar a bola. Acabou. É verdade. ok. Boa sugestão, Paulinho. Obrigado. Vamos lá, gente. Pelo andar da hora aí, queria aí agradecer ao Sandro, Renata, obrigado pela participação. Eu acho que minha opinião é que eventos como esse, vejo que aqui mesmo dentro dessa live já ficou caracterizada a importância que isso aconteça, né? Não só aqui, né? E pelo que a gente pode ver, eu acho que em todas as esferas que comandam hoje o salão, para que a gente possa pensar na modalidade em prol de um crescimento cada vez maior. Acho que isso que é muito legal. Então, como o doutor Roberto falou, tanto o Sandro como a Renata levem adiante, a Associação Brasileira está sempre aberta aqui ao diálogo, ao crescimento, ao bom interesse de desenvolvimento da modalidade. E para todos que estão aqui assistindo a gente, seja aqui agora, ao vivo, ou depois de uma forma remota, também podem vir até nós sempre com o intuito de que possamos contribuir cada vez mais. Agradeço a todos aqui, agradeço mais uma vez, Sandro, Renato, obrigado pela disponibilidade, do tempo de vocês, por terem vindo aqui, ter dado os esclarecimentos que foram devidos e podem contar sempre com a associação de uma forma aí para valorizar e potencializar cada vez mais a modalidade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Estamos à disposição. Um grande abraço. Valeu. Boa noite. Um abraço a todos aí. Beijo. Valeu, Banana. Sucesso aí, Banana. Obrigado, Obrigado, Renata. gente. Obrigado. Obrigado. Um abraço a Obrigado, todos. valeu, Não Renato. esquece de tomar o somalho, tá, Banana? Eu sempre fico cuidando de vocês, tá? Agora eu vou Faz tomar a um café. jogada aí, Banana. Já Vou tomou tomar um café da café manhã, rápido. Banana.
Valeu, um beijo no coração aí. Ó a Tchau. pizza. Valeu, A tchau, pizza, tchau. galera. A pizza. Tchau. Aí, Peri, técnico da semana, hein? Parabéns. Parabéns, Peri. Valeu, galera. Valeu, boa noite a Valeu. todos. Boa Obrigado noite. aí. Valeu, gente. Fica bem todo mundo. Um mês.